A metrópole sempre guardou seus mistérios e eu, na qualidade de enfermeira no principal hospital, estava habituada a testemunhar a face mais obscura da humanidade. Contudo, nada poderia me preparar para a noite que transformaria radicalmente meu destino. Era uma noite gélida e chuvosa, o hospital pulsava com a intensidade dos diversos acidentes de trânsito provocados pelas adversidades climáticas. Extenuada após quase 14 horas de trabalho ininterrupto, ansiava pelo término do meu turno, ansiava por retornar ao aconchego do lar, onde um banho reconfortante e o descanso me aguardavam. Ao sair pela porta dos fundos do hospital, que se abria para um estacionamento mal iluminado, avistei meu carro estacionado no extremo oposto. Apressei o passo, desejosa de chegar em casa. No entanto, uma sensação estranha de ser observada me assaltou assim que dei os primeiros passos. Vasculhei o entorno com o olhar, mas nada vi além da chuva torrencial e da escuridão pontuada pelos postes distantes. Prossegui, tentando afastar o desconforto, até que um ruído atrás de mim me fez deter. Pareciam passos apressados. Virei-me rapidamente, mas nada vi além da escuridão. Acelerei o passo, determinada a alcançar meu veículo, porém os passos atrás de mim também se apressaram. Agora, o som era nítido, alguém me seguia. O medo tomou conta de mim e, em desespero, comecei a correr. Corri o mais rápido que pude, mas os passos persistiam, aproximando-se. Finalmente, alcancei meu carro e, num gesto frenético, adentrei-o e tranquei as portas. Ao olhar pelo espelho retrovisor, deparei-me com a figura de um homem, parado a poucos metros, com um objeto brilhante na mão, uma faca. Meu coração disparou, enquanto tentava em vão ligar o carro. O homem começou a golpear o vidro, tentando quebrá-lo. Gritei, buzinava, na esperança de chamar a atenção de alguém. Subitamente, as luzes do estacionamento se acenderam, sirenes ao longe ecoaram. O homem, assustado, afastou-se rapidamente, sumindo na escuridão. A chegada dos policiais, alertados pelo barulho, me deixou em estado de choque. Realizaram uma busca, porém o agressor havia desaparecido. Mais tarde, descobri que outros ataques semelhantes assolavam a região e a polícia estava em sua busca. Escoltada para casa por um policial, passei a noite em vigília, relembrando o terror daquela noite fatídica. Nos dias subsequentes, instalei um sistema de segurança e matriculei-me em aulas de autodefesa, determinada a nunca mais me sentir tão vulnerável. A prisão do agressor, semanas depois, trouxe-me certo alívio ao descobrir sua perigosa ficha criminal. Permaneço vigilante, consciente da capacidade humana para o mal, e relembro, a cada saída noturna do trabalho, a importância de estar alerta, pois o perigo pode estar à espreita nos lugares mais inesperados. Sempre fui uma pessoa adepta da rotina, acordar cedo, trabalhar, voltar para casa, jantar e dormir. No entanto, tudo mudou quando aceitei um emprego temporário no turno da noite, em um armazém na periferia da cidade. O salário era tentador e minhas finanças demandavam tal decisão. O que eu não imaginava era que essa escolha teria um impacto tão profundo em minha vida. O armazém era uma construção imponente, porém antiquada, com paredes de tijolos desgastados pelo tempo e janelas altas e estreitas. Durante o dia, era um local movimentado, com caminhões chegando e saindo e trabalhadores descarregando mercadorias. Mas à noite, transformava-se em um ambiente sombrio, onde o silêncio reinava, interrompido apenas pelos ruídos ocasionais de ratos ou pelo sussurro do vento. Na minha primeira noite, conheci Paulo, o único outro funcionário que trabalharia comigo. Ele era reservado, com olhos que pareciam sempre atentos a algo distante. Paulo me mostrou o básico, a disposição das mercadorias, o funcionamento do elevador de carga e a localização do escritório, um pequeno cômodo no fundo do armazém. Por volta da meia-noite, durante minha ronda, ouvi um ruído vindo do segundo andar. Parecia o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Ao investigar, deparei-me com Paulo movendo-se na penumbra, arrastando uma grande caixa de madeira. Indaguei sobre suas atividades, e sua resposta evasiva apenas aumentou minha desconfiança. Na noite seguinte, durante minha ronda, novamente ouvi o mesmo barulho. Subi as escadas e encontrei Paulo arrastando outra caixa, desta vez manchada de vermelho e exalando um odor metálico. Minha pergunta sobre o conteúdo da caixa foi recebida com silêncio. Subitamente, Paulo avançou sobre mim, tentando me agarrar. Em pânico, lutei para me libertar e corri em direção às escadas. Ao alcançar o térreo, corri em direção à saída, mas encontrei-a trancada. Desesperado, busquei uma alternativa e avistei a janela do escritório. Sem hesitar, quebrei o vidro e saltei para fora, sofrendo cortes pelo corpo.
Mesmo ferido, corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Chegando em casa, contatei imediatamente a polícia e relatei o ocorrido. Ao investigarem o armazém, encontraram Paulo cercado por caixas de madeira, dentro das quais estavam os corpos dos trabalhadores desaparecidos. Paulo foi preso e o armazém fechado, porém as memórias das noites de terror ainda me assombram. Os olhos frios e calculistas de Paulo e o cheiro metálico das caixas persistem em minha mente, como lembranças indeléveis daquela experiência terrível. No ano passado, assumi a responsabilidade de cuidar da residência de um dos meus melhores amigos durante sua viagem de negócios de 2 semanas. Além dos habitantes não humanos, lagartos e peixe, havia também diversas plantas que exigiam minha atenção constante. Comparada ao meu modesto apartamento, a casa deles era um verdadeiro paraíso, e eu me sentia grata por poder desfrutar daquele conforto temporário. A primeira semana transcorreu sem incidentes, e eu me sentia como se estivesse hospedada em um Airbnb. No entanto, um acontecimento inquietante perturbou a tranquilidade. Enquanto estava na cozinha, ouvi distintamente a tosse de um homem vinda do lado de fora da casa, bem próximo à porta dos fundos. Isso me sobressaltou e, agindo rapidamente, acendi as luzes externas para mostrar que a casa estava ocupada. Após um momento de hesitação, espreitei pela janela, mas o indivíduo havia desaparecido. O que estaria ele fazendo ali? Essa pergunta rondou meus pensamentos, tornando-me ainda mais cautelosa. Mais tarde, por volta das 7 horas, decidi sair para buscar algo para comer. Ao pisar fora de casa, deparei-me com pegadas no gramado, evidenciando que alguém havia estado ali. Intrigada e um tanto perturbada, decidi seguir o rastro, que me levou da calçada até os fundos da residência e de volta à calçada. Apesar de não encontrar uma explicação plausível para aquilo, retornei ao meu carro e segui adiante com a minha rotina. Porém, quando retornei à casa, após a breve incursão, o clima de tranquilidade deu lugar a uma sensação de inquietação. Enquanto tentava relaxar assistindo TV, fui surpreendida pelo som de passos no gramado da frente. Alerta, subi as escadas e iluminei o ambiente externo, mas não avistei ninguém. Minutos depois, estilhaços de vidro ecoaram pela sala de estar, indicando que uma janela havia sido quebrada. A tensão crescia à medida que o desconhecido invadia o espaço, transformando-o em um cenário de caos. Mesmo após acionar a polícia, permaneci acuada em um quarto, enquanto o invasor, mascarado e munido de um taco de beisebol, destruía impiedosamente o ambiente ao meu redor. Sua determinação era assustadora, e sua indiferença em relação à minha presença era perturbadora. Após devastar o andar de cima, desceu as escadas e desapareceu sem deixar rastros, deixando-me paralisada até a chegada das autoridades. Meus amigos retornaram mais cedo para lidar com a situação, mas a devastação era inegável. A polícia sugeriu que o invasor provavelmente tinha alguma ligação com meu amigo, porém sua identidade permanecia um mistério. O fato de ter sido ignorada pelo agressor, como se eu não representasse ameaça alguma, ecoava em minha mente, alimentando ainda mais meus receios. Até hoje, o intruso não foi identificado e suas motivações permanecem obscuras. Trabalhei na seção de armazenamento de um supermercado local alguns anos atrás. Era uma loja pequena, administrada por uma família, e, portanto, não tínhamos muitos funcionários. A maior parte do abastecimento era feita durante o dia, mas eu e um colega trabalhávamos à noite para organizar a sala dos fundos e finalizar as pendências do dia. Era um trabalho simples e bem remunerado em comparação com outras grandes redes de supermercados. A única desvantagem era que eu trabalhava sozinho 2 noites por semana nos dias de folga do meu colega, e ele fazia o mesmo nos meus dias de folga. Ambos sempre reclamávamos disso, pois tínhamos que fazer a mesma quantidade de trabalho, mas sozinhos. O incidente ocorreu em uma sexta-feira à noite, justamente no dia de folga do meu colega. Bati o ponto às 22h30 e comecei a retirar as caixas para abastecer as prateleiras, enquanto ouvia um podcast com meus fones de ouvido. Cerca de 3 horas depois, quando fui buscar mais caixas nos fundos, ouvi um estrondo ecoar pelo prédio. Tirei os fones de ouvido e prestei atenção, pois o prédio fazia barulhos estranhos às vezes, mas nunca algo tão alto. Fui até a frente da loja e olhei pelos corredores, mas tudo parecia normal. Um detalhe importante é que à noite trancávamos as portas de entrada, mas as portas de saída automáticas permaneciam destrancadas, o que permitia puxá-las para abri-las pelo lado de fora. Isso me deixava um pouco nervoso, mas como outras lojas também faziam isso, achei que fosse uma prática comum.
Enquanto estava no corredor mais à esquerda da loja, abastecendo as bebidas, vi uma figura passar pelo canto do meu olho, o que me fez pular. Tirei os fones novamente e fui rapidamente até a frente, olhando na direção dos fundos, mas não vi mais nada. Voltei ao trabalho, mas estava um pouco paranoico pelo resto da noite, olhando frequentemente ao redor. Durante meu turno, ouvi mais alguns barulhos e sempre fui verificar, mas nunca encontrei nada. No dia seguinte, ao conversar com meu colega, decidimos verificar as câmeras de segurança. Ele era o gerente noturno, então tinha acesso à sala de segurança. Não vimos nada de incomum no início, mas por volta de 1h20 após o meu turno, vimos um homem entrando pelas portas automáticas. Ele usava um casaco volumoso e mantinha constantemente uma mão no bolso. Andava pela loja, às vezes parando para me observar enquanto eu abastecia as prateleiras, o que me deu arrepios ao vê-lo me olhando sem que eu percebesse. Vimos o homem derrubar uma caixa por volta de 3 horas depois, recolocando-a rapidamente e se escondendo. Levamos as imagens para a polícia, mas como o homem não tinha características identificáveis, não pudemos fazer muito. Ver aquele homem me observando com uma mão no bolso o tempo todo foi uma sensação sinistra. Parecia que ele estava escondendo algo, talvez uma arma, e estava decidindo se faria algo terrível, ou talvez estivesse apenas me esperando percebê-lo primeiro. Ele nunca voltou, pelo menos que eu saiba. A noite já havia caído quando saí da biblioteca da universidade, mergulhado nos meus estudos. O tempo parecia ter voado, e eu nem percebi o quão tarde era. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas, o eco dos meus passos no asfalto era a única trilha sonora. A cidade, que durante o dia pulsava com vida e movimento, agora estava envolta em uma quietude desconcertante, como se tivesse sido abandonada. Enquanto seguia em direção à minha casa, que ficava algumas quadras adiante, o frio noturno começou a cortar minha pele, e eu apertei o casaco ao redor do corpo em uma tentativa de me aquecer. Foi então que percebi um carro preto estacionado do outro lado da rua, com o motor ronronando baixinho. Num primeiro momento, não dei muita importância, presumindo que fosse apenas mais um veículo estacionado na via. No entanto, à medida que prosseguia, notei que o carro começou a se mover lentamente, acompanhando meus passos com precisão quase sobrenatural. Inicialmente, pensei que fosse mera coincidência, mas à medida que o veículo persistia em sua perseguição, minha preocupação começou a crescer. Tentando controlar o nervosismo, acelerei o passo, mas o carro seguiu o ritmo, como se estivesse sincronizado com cada movimento meu. Desconfiado e com o coração começando a bater mais rápido, parei por um momento sob o pretexto de ajustar o cadarço do tênis. O carro, por sua vez, também parou, posicionando-se logo atrás de mim. Um arrepio percorreu minha espinha, e a sensação de ser observado por olhos invisíveis fez com que meu pulso acelerasse ainda mais. Decidido a escapar da situação desconfortável, alterei meu percurso, adentrando uma rua lateral na esperança de despistar meu perseguidor. No entanto, para minha consternação, o carro continuou sua perseguição obstinada, agora com os faróis apagados, como se estivesse determinado a permanecer nas sombras. Meus pensamentos se tornaram uma cacofonia de incertezas e medos enquanto eu tentava formular um plano de fuga. Lembrei-me de um café a algumas quadras dali e decidi buscar refúgio temporário lá, na esperança de que o carro desistisse de sua perseguição. Ao adentrar o estabelecimento, sentei-me próximo à janela, observando nervosamente o veículo preto estacionado do lado de fora. Por vários minutos, permaneci tenso, observando cada movimento do carro. Finalmente, para minha gratidão, vi o veículo partir, aliviando a tensão que se acumulava em meus ombros. Após um suspiro de alívio, decidi que era seguro continuar minha jornada para casa. No entanto, ao virar a esquina, deparei-me mais uma vez com o carro negro, estacionado a poucos metros de mim, como um predador à espreita de sua presa. O pânico tomou conta de mim, e meus instintos me impeliram a correr, ignorando qualquer pensamento racional. O ronco do motor do carro ecoava atrás de mim, alimentando minha angústia e incitando-me a correr ainda mais rápido. Corri por ruas e vielas, buscando desesperadamente escapar do olhar vigilante do carro que me seguia como uma sombra implacável. Em um ato de desespero, adentrei um prédio abandonado, buscando desesperadamente um lugar para me esconder. O interior escuro e silencioso do edifício contrastava com a agitação tumultuada de meus pensamentos. Escondi-me atrás de uma pilha de caixas de madeira, contendo a respiração enquanto escutava os sons distantes de portas de carro se fechando e passos se aproximando. Cada segundo parecia uma eternidade,
e o tempo parecia se arrastar enquanto eu aguardava, temendo o momento em que seria descoberto. As vozes abafadas dos homens que buscavam por mim ecoavam pelo prédio, enviando calafrios pela minha espinha. Fiquei imóvel, orando silenciosamente para que passassem por mim sem perceber minha presença. Finalmente, após uma espera interminável, ouvi os passos se afastando, sinalizando que meus perseguidores haviam desistido da busca. Deixei escapar um suspiro de alívio, sentindo um peso enorme sendo retirado dos meus ombros. Com cautela, saí do meu esconderijo e corri para fora do prédio, sem olhar para trás, determinado a alcançar a segurança do meu lar. Ao chegar em casa, ofegante e tremendo, tranquei todas as portas e janelas, buscando um refúgio seguro em meu quarto. As incertezas e os questionamentos pairavam em minha mente enquanto eu tentava compreender o que acabará de acontecer. Quem eram aqueles homens? Por que estavam me seguindo? Essas perguntas permaneceram sem resposta, deixando-me assombrado pela noite de terror que acabará de vivenciar. Desde então, nunca mais me atrevi a caminhar sozinho à noite, pois o medo e a paranoia continuavam a ecoar em minha mente, como uma lembrança constante daquela experiência angustiante. Moro com meu irmão mais velho em uma casa pequena perto de uma rodovia. Ambos decidimos dividir o aluguel, pois financeiramente era mais vantajoso vivermos juntos. No entanto, devido aos nossos horários de trabalho opostos, não nos vemos com muita frequência. Eu trabalho no turno da manhã, enquanto ele trabalha no turno da noite. Surpreendentemente, essa dinâmica funciona para nós, pois parece que sempre temos a casa só para nós quando o outro não está. Houve uma noite, alguns meses atrás, que ainda me assombra. Cheguei em casa do trabalho por volta das 16 horas e saí com alguns amigos antes de retornar por volta das 22 horas. Meu irmão já havia saído para o trabalho, então eu estava sozinho. No entanto, como eu também tinha que trabalhar de manhã cedo, não tinha muito tempo para relaxar antes de ir para a cama. Rapidamente preparei o almoço do dia seguinte e descansei por alguns minutos no sofá antes de dormir. Estava exausto e adormeci profundamente em questão de minutos. Algumas horas depois, acordei abruptamente e vi que eram 2h30 da manhã. Coloquei a cabeça de volta no travesseiro e tentei voltar a dormir, mas então ouvi meu irmão entrando pela porta da frente. Era muito cedo para ele estar em casa, mas supus que talvez ele tivesse esquecido o almoço ou algo assim. Voltei a dormir em questão de minutos. Na manhã seguinte, ao me preparar para o trabalho, percebi que meu almoço preparado no dia anterior havia desaparecido. Presumi que meu irmão o tivesse pego por engano na noite anterior. Durante o meu almoço no trabalho, tive que comprar comida rápida, já que não tinha mais meu almoço preparado. Quando retornei à noite, meu irmão ainda não havia chegado. Tomei um tempo para limpar a cozinha e preparar o almoço do dia seguinte. Depois, tirei uma soneca no sofá. Quando acordei, percebi que meu irmão havia retornado em algum momento, mas já tinha saído para o trabalho novamente. Aqueci algumas sobras para o jantar e assisti a um filme no meu quarto para passar o tempo antes de adormecer por volta do meu horário habitual. No entanto, acordei no meio da noite, pouco antes das 3 horas da manhã, e ouvi a porta da frente se fechando como se meu irmão acabasse de entrar em casa. Sonolento, peguei meu celular e enviei uma mensagem para ele, pedindo para não pegar minha comida. Recebi uma resposta confusa, seguida pelo som assustador de alguém na cozinha. Quando entrei na sala, encontrei um estranho sentado à mesa, vestindo roupas surradas e com um olhar enlouquecido. Paralisei de choque ao ver uma pilha de comida retirada de nossa geladeira e despensa sobre a mesa. O homem se levantou rapidamente, segurando algo na mão. Instintivamente, corri em direção à porta da frente, mas ele me bloqueou. Fiquei do lado de fora, em pânico, enquanto ligava para meu irmão, explicando a situação. A polícia chegou e conseguiu detê-lo, mas ele insistia que a casa era dele. Trocamos todas as fechaduras após o incidente, mas ainda nos perguntamos como ele conseguiu entrar e o que teria acontecido se eu não tivesse acordado a tempo. A experiência foi assustadora, e desde então, tenho sido mais cauteloso em relação à segurança da nossa casa.